Continuando então com o nosso curso, após aplicar a normalização nas tabelas, nós ficamos com esse resultado. Agora nós vamos criar essas tabelas num banco de dados novo para poder montar essa aplicação e começarmos a aprender a utilizar o conceito de chave primária e chaves estrangeiras. Então vamos lá, vamos abrir o PGAdmin. Vamos nos conectar ao banco de dados. Aqui nós temos então 4 bancos de dados já criados. Vou criar um novo. Vou fazer tudo pela linha de comando. Aqui, deixa eu ver. Eu vou me conectar a um aqui para criar um banco de dados novo. Create Database. Esse é o comércio 2. Porque eu já tenho o comércio 1, então vou criar aqui o comércio 2. Vou executar esse comando. Pronto, o banco de dados criado. Vou atualizar aqui. Já existe aqui o comércio 2. Eu vou fechar essa conexão. Não vou salvar. Vou clicar aqui no comércio 2 para abrir a janela para que todos os comandos que eu envie agora, ele seja enviado para o comércio 2. Aqui, ó. Aqui eu vejo que eu estou conectado no banco de dados comércio 2 com o usuário curso ADM. Então vamos entender agora, vamos começar na verdade a criar as tabelas. Eu vou criar primeiro as tabelas mais simples, aquelas que possuem apenas chaves primárias. Então, essa aqui, que é a tabela de cliente, ela tem chave primária. A tabela de fornecedor também tem apenas a chave primária. A tabela de produto tem chave primária e tem também uma chave secundária, então essa aqui vamos deixar para depois. Essa aqui tem 2 chaves secundárias. Então, chaves secundárias não, desculpa, chaves estrangeiras, vai ficar para depois. E aqui também tem chave estrangeira. Então, nós vamos criar a tabela de setor, fornecedor e cliente. Então, eu vou abrir o bloco de notas só para poder editar o comando para a janela continuar aparecendo aqui. Então, o comando para criar a tabela, a gente já viu que é o create table. Create table e eu dou o nome da tabela, no caso a tabela cliente. Feito isso, agora eu vou começar a criar os campos dessa tabela. Então aqui eu tenho o primeiro campo, que é o campo nome. Então vou colocar aqui o campo nome, que segue aquele mesmo padrão que a gente estava utilizando nos exemplos anteriores. Vou criar aqui o nome com 100. Depois eu tenho telefone. Eu vou criar aqui varchar de... Vou colocar varchar de 20. Depois eu tenho e-mail. E-mail. Um varchar de 50. Aí eu tenho logradouro. Varchar de 100. Aí eu tenho aqui o número da residência. Então, o número da residência eu posso colocar como numérico, mas tem alguns endereços que não tem número. Então, as pessoas costumam colocar assim, S/N, que é sem número. Né? Então, eu vou colocar como varchar por isso, não apenas como número. Porque se eu colocar como numérico, ele só vai aceitar número, não vai aceitar letra. Então, aqui colocar um varchar de 5 já vai me resolver. O bairro, um varchar de... Deixa eu ver o logador 100, vou colocar aqui 100 também para o bairro. Nossa, 50 para o bairro já deve dar. Cidade.
varchar de 50 também. Estado. Aqui nesse caso, o estado está escrito por extenso, né? Mas a gente pode usar também as siglas, apenas para isso, por exemplo, SP, RJ, MG e assim por diante. Mas eu vou deixar do jeito que está aqui, né? Com o nome completo do estado, para a gente poder evoluir nesse banco de dados nas próximas aulas e vocês vão entender o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer agora. Então, vou colocar aqui 50 também para o estado. E o CPF. CPF varchar de... Deixa eu ver, aqui tem 3, tem o dígito 9, 10, 11, 12, mais os pontos, 3, 14. Deixa 15 aqui de sobra. Então tá, prontinho. Bom, o que faltou aqui? Faltou criar a chave primária. Então, eu vou colocar aqui em cima. A chave primária, eu dei o nome de cliente underline ID, né, que é o nome da tabela, underline ID. Todas as chaves primárias, se eu adotar esse padrão, fica fácil depois de eu identificar essa chave quando ela tiver referência em outra tabela. Né? Por exemplo, onde é que tinha referência do cliente? Aqui, ó, no fornecedor. Desculpa, na tabela venda. Então, aqui ó, tem o cliente ID como chave estrangeira. Então, como é que eu sei que esse campo é uma chave de outra tabela? Porque ele está usando underline ID. Então, se eu utilizar o padrão underline ID, né, toda vez que eu ver underline ID e não tiver como prefixo o nome da própria tabela, eu sei que é chave estrangeira. Porque quando tem o prefixo o nome da própria tabela, eu sei que ela é chave primária. Então, a gente começa a adotar determinados padrões que facilitam na leitura, né, de como o banco de dados foi organizado. Então, no caso, o ID, né, das tabelas, eles vão ser campo numérico, né, na maioria aqui dos casos. Então, vai ser aqui um campo inteiro. E ele vai ser chave primária. Como é que eu digo que um campo é chave primária? Eu escrevo aqui na frente. Primary key. É assim que eu faço. Então, quando eu executar esse comando, ele vai criar essa estrutura para a tabela cliente e vai deixar sinalizado na estrutura da tabela que esse campo é chave primária. Né? Então, a chave primária, o próprio sistema gerenciador de banco de dados já cuida para quê? Para que você não possa incluir valores repetidos para a chave primária. E isso a gente vai ver nos exemplos. Outra informação também importante quando a gente lida com chave primária é a seguinte, é a gente não permitir chaves primárias vazias. Okay? Então, uma forma de você não permitir isso é você colocar a cláusula assim, ó, not null. Dessa forma, se você tentar gravar um registro onde a chave primária estiver vazia, ou seja, estiver nula, o banco de dados vai te dar um erro dizendo que existe algum problema, ele não pode criar esse registro. Então, isso nos garante, né, que algumas informações importantes não fiquem faltando no banco de dados. Por exemplo, no caso do nome do cliente, vamos supor que o nome também seja uma informação importante. Então, eu ponho aqui, ó, not null. Ou seja, se não informar o nome do cliente, o registro não vai ser salvo. Então, você começa a tornar algumas informações obrigatórias. Okay? Por exemplo, o CPF. Né? Se você estiver fazendo uma venda e precisar emitir nota fiscal ou cupom eletrônico, o CPF também é uma informação obrigatória. Então, eu ponho aqui, ó, not null, também no campo CPF. Então, dessa forma, né, com que a estrutura está montada, a chave primária é um campo obrigatório, o nome é um campo obrigatório e o CPF também é um campo obrigatório. Você pode deixar quantos campos você quiser como campos obrigatórios. Aí fica a critério, né, da regra de negócio que você está montando para o seu sistema. Então, esse é o comando que a gente vai executar agora para criar a nossa tabela cliente. Então, a gente vem aqui,
né? Eu poderia ter escrito aqui, mas por uma questão de facilidade visual, eu acabei deixando para lá. Então estamos aqui com os campos, as regrinhas, tudo pronto, e eu vou clicar aqui, estou conectado no banco de dados Comércio 2, e vou executar o comando. Comando executado com sucesso. Então, se eu vier aqui em esquemas, tables, eu tenho a minha tabela cliente já criada aqui, tudo certinho. Ó. Os campos, ok? E aqui, ó, essa cláusula aqui, ó, primary key, né, ele acaba sinalizando aqui na própria estrutura do banco de dados, né, que existe, né, nessa tabela o que eles chamam de constraints, que é uma chave primária para essa tabela. Vamos fazer isso agora para as outras tabelas. Vamos lá. A outra tabela que a gente vai criar. Então, create table. A outra tabela que só tem chave primária é a tabela de fornecedor. Né? Fornecedor. Observe o seguinte. Se vocês observarem os campos de fornecedores, eles são os mesmos campos, né, do cliente. A única coisa que não tem o CPF, eu poderia até acrescentar aqui agora o CNPJ do fornecedor, né, para ficar mais completo. E deixa eu ver o que mais. E só, o restante é tudo igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar então o campo CPF, que não tem. A tabela que eu vou criar é a tabela fornecedor. Isso aqui que eu estou fazendo é só para aproveitar a escrita do código. A primary key aqui então tem que ser fornecedor underline ID. E os outros campos são todos iguais. Então aqui foi bem simples. Então, Ctrl C. Vou aqui no meu código. Então, fornecedor ID, nome da tabela, aqui tem uma vírgula a mais, e vou executar. Criou com sucesso. Se eu vier aqui atualizar a minha lista, eu tenho agora cliente e fornecedores criadas. Próxima tabela que só tem chave primária, então é cliente, fornecedor, produto não, que tem chave estrangeira, a gente vai ver depois. E aqui a tabela de setor. A tabela de setor é muito simples, só tem a chave primária e o nome, né, do setor. Então isso aqui a gente pode fazer direto aqui. Então aqui vou tirar tudo isso. Opa. Tiro tudo isso. E ponho aqui setor. Prontinho. Então, vou criar a tabela setor com a chave primária, né, que não permite valores nulos, e o campo nome do setor, que eu deixei como not null também como nome obrigatório, porque um setor em branco, para mim, não quer dizer muita coisa. Então, vamos obrigar que o setor tenha um nome preenchido. Por isso que eu vou deixar aqui com not null. Vou executar. Executou o comando. Vou atualizar aqui as minhas tabelas. Então, agora, cliente, fornecedor e setor. Então, vamos conferir de novo. Então, cliente já foi criado, fornecedor já foi criado e setor já foi criado. Falta criar venda, que tem chaves estrangeiras. Falta criar a tabela produto fornecedor, que tem duas chaves estrangeiras. Deixa eu até sinalizar aqui, né, com foreign key, que isso aqui é chave estrangeira. Eu havia esquecido de sinalizar isso. Está aqui a informação. E a outra tabela de produto que também tem chave estrangeira. Então, nessa aula, a gente só vai ficar com a criação das tabelas que têm chaves primárias. Até a próxima.